Boa noite, eu me chamo Pedro. Eu vou falar um pouquinho aqui relacionado a produtos e fornecedores. Vou falar aqui primeiramente sobre produtos. Então, ao clicar na aba de produtos, vai abrir essa tela aqui relacionada a todas as listas dos nossos produtos. No caso aqui temos dois, né? Dois celulares, o S22 e o S23. Aqui você vê umas breves descrições do produto, o código, a descrição um pouco mais detalhada do relacionado àquele produto, a categoria que ele se encaixa, o preço, quanto tem no estoque e assim vai. Aqui a gente tem dois botões, o de editar e o excluir, então eu posso apagar esse produto ou eu posso editar. Se eu quiser vir alterar algum dado desse produto, eu posso vir aqui, por exemplo, o preço mudou de 30 para 25. Eu venho aqui, mudo esse produto e automaticamente o preço dele vai mudar para 25. Agora eu vou falar um pouquinho aqui das movimentações. Então a gente vem aqui, eu quero saber sobre o celular, eu quero saber sobre o S23, eu coloco aqui o motivo na entrada, coloco a quantidade e o motivo eu coloco, não sei, reposição, pode ser, a gente coloca reposição, registra a movimentação, aí a gente vem aqui nessa aba aqui para baixar um relatório mais detalhado sobre aquele produto. Baixado o relatório, a gente vai ver mais detalhes sobre aqueles produtos. Produto, movimentação, se está baixo, tudo relacionado àquele produto. Beleza? A gente também tem aqui o campo de criar produto, que nada mais é, a gente vai colocar o nome, o código do produto, o nome, aquela descrição, se for uma geladeira a gente coloca se é duas portas, se o freezer é embaixo ou em cima e vice-versa, a categoria, o preço, né? Aqui quanto tem no estoque e quanto tem que ter no mínimo no estoque. Agora eu vou falar aqui dos fornecedores, né? A gente tem essa lista aqui de fornecedores, essa tela inicial. Aqui é um fornecedor que a gente tem, então aqui no caso a gente coloca o nome, o contato, o e-mail, o telefone e a gente relaciona a qual produto ele está fornecendo para a gente. Aqui é aquela mesma coisa, a gente pode editar, trocou o telefone ou algo do tipo. E aqui em criar também é a mesma coisa, a gente vem aqui, caso a gente tenha um novo fornecedor, a gente coloca o nome do fornecedor, a pessoa que a gente mantém um contato, o e-mail dela, o telefone, o endereço e aqui a gente pode colocar também a qual produto ele está fornecendo para a gente. E é isso. Boa noite, eu me chamo Lucas. Eu vou falar sobre os tópicos da reposição e gerenciamento de usuários. Bem, ao clicar aqui no reposição, vai abrir por uma nova aba. Aqui está o nosso fornecedor, que é a Samsung, no caso, como o Pedro falou, que foi criado lá. E foi o fornecedor que a gente escolheu. Nos status aqui seriam enviado, recebido ou cancelado. Nosso produto, no caso, seria o S22. E aqui, por exemplo, excluir o produto. Mas no caso a gente não vai fazer isso porque é isso. Bem, aqui podemos também criar um pedido de reposição. Ao selecionar aqui, a gente seria Samsung, pendente, enviado. Como já está o S22, a gente botaria o S23, por exemplo. E aqui criaria o pedido. Bem, a parte de gerenciamento de usuários. Bem, a conta que está sendo usada agora é administrador, que o administrador a gente pode mexer em tudo, basicamente, editar, excluir, qualquer coisa. A conta de gestor seria mais para o gerenciamento da conta, criar novos pedidos, negócios, essas coisas. Agora a parte de operador de estoque só seria mesmo a parte de entrada e saída, para ele não poder fazer algo de errado, alguma coisa assim. Boa noite. Eu sou o Pablo, eu vim aqui terminar a apresentação, né, sobre o nosso trabalho, sobre a EPIC 2. Então, como os meninos já falaram, a gente ficou para desenvolver a questão de produtos. Só vou passar aqui um overview bem rápido. Como o Pedro falou, aqui a gente consegue editar produto, fazer movimentações, emitir relatórios e criar produto também. A parte de fornecedores, né, a gente só tem um fornecedor cadastrado. Então ele fornece esses dois produtos aqui, né, o S22 e o S23, o fornecedor está ativo, mas a gente poderia editar aqui e botar ele como não ativo, né? Criar um pedido de reposição, o Lucas falou um pouco sobre isso, porque a gente poderia mudar o status dele ou não, ou criar um novo e selecionar o fornecedor. Como a gente só tem um, ele obviamente só vai aparecer um fornecedor aqui, que vai fornecer os produtos que a gente selecionar.
E aqui a parte de gerenciamento de usuários, né, que o Lucas falou um pouco. A gente definiu essas roles no nossa parte do models.py. Depois eu vou mostrar o código direitinho como é que tá. Por exemplo, o gestor ele consegue ver a questão de produtos, né? Gerenciar como criar produto, emitir relatório, enfim. E já o operador é uma role diferente, ele só consegue dar entrada e saída, como mesmo o Lucas falou. E o administrador consegue fazer basicamente tudo, assim como gerenciar os usuários, aqui alterar a permissão ou não do usuário, por exemplo, qual cargo, né, qual que ele é. E também o administrador é o administrador, basicamente pode criar um novo usuário e tudo mais. E é isso. Vou mostrar um pouco do código, como que está a nossa lógica. Só um minutinho. Creio que já consiga ver aí minha tela do código. Então, aqui está a parte onde a gente... basicamente nossa tela de gerenciamento de usuários, né? User Management. Aí aqui está basicamente onde ele faz as requisições, né? Para listar os usuários. Então, basicamente aqui a gente deixou um toolzinho para mostrar mensagem de erro, caso dê algum erro. E tudo, tipo, tudo bem amarrado, bem documentado, né? Não tá um código sujo, né? Por exemplo, aqui ele faz o post lá na API do usuário. Enfim, basicamente ele seleciona o ID, algumas coisas. Tudo para, por exemplo, criar um usuário, atualizar um usuário, tudo a gente tem que ter essa amarração certinha, né? Como nosso back-end. E aqui no nosso settings.py, onde a gente configura a questão do SMTP, né, que é nosso relay de e-mail, digamos assim. Onde vai fazer reset de senha, então vai ser enviado certinho, com TLS, né, ou seja, seguro e tudo mais. Aqui nosso banco de dados, né, como a gente tem 3 usuários aqui, então eles aparecem aqui, né, com as roles definidas, que eu vou mostrar daqui a pouco onde elas são definidas, né. E basicamente nosso banco de dados é um SQLite, né, um arquivo, né, mas a gente tem uma extensão aqui no VS Code que a gente consegue olhar direitinho as tabelas. A senha está criptografada, né, conforme foi feito nas histórias de usuários, né, então é bem certinho. A parte aqui do model.py, que é onde eu falei que onde a gente define a criação do nosso banco de dados, é como se fosse nosso script SQL. É o nosso script SQL, só que não em SQL, né, é diferente, em Python. É diferente quando a gente usa o Django para fazer o nosso banco de dados, é diferente do como a gente escreve um script SQL padrão para um banco de dados. Mas é basicamente a mesma coisa, segue os mesmos princípios. Por exemplo, a gente pode aqui, ó, cadê aqui, ó, selecionar o usuário, criar um usuário, né? Quais campos que ele precisa? Tem que ter e-mail, senha e o extra fields. Por exemplo, esse extra fields é o que a mais, digamos assim. E as roles, como a gente falou, o admin é o administrator, o manager é o gestor e o stock operator é o operador de estoques. E aqui a gente define como o e-mail ele é único, ou seja, não pode ter duas pessoas com o mesmo e-mail. E a role default a gente deixou o operador de estoque para não correr risco de uma pessoa logar no sistema, cair como admin e cagar o nosso sistema todo. E aqui a gente praticamente define o tamanho dos campos, o que os campos a descrição e tudo mais. A mesma coisa é para os produtos, questão de produtos, tem o mesmo script. Aqui é no caso do pedido de reposição, né? Ele tem uma for key também, ele puxa uma for key, ou seja, é uma chave estrangeira de uma outra tabela, então tudo bem amarrado, né? E a parte de produtos é a mesma coisa, com tamanho, de nome, de código e tudo mais, certinho o tamanho o tamanho do valor que vai estar naquela linha, digamos assim, basicamente. E basicamente foi esse nosso trabalho. Eu vou deixar a senha dos usuários do administrator, do gestor e do operador de estoque no arquivo TXT que a gente vai enviar. E vamos fazer o commit pelo Git, enviar pelo Git devido o portal do aluno estar excedendo o limite de megabytes enviados. Então a gente vai enviar da mesma forma que a gente viu da forma passada. E é isso, agradeço pela atenção e até a próxima.